Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Agora temos uma palavra de Deus para a sua vida. Quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. Abra aí junto comigo Lucas. Vamos ler Lucas 6, capítulo 6, a partir do verso 6, né, que fala sobre o homem da mão ressequida. E o tema para nós, né, essa noite vem, né? Levanta-te e vem para o meio. Amém? Que Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra para nós, uma ministração para as nossas vidas. Precisamos tanto da presença de Deus, não é verdade? Precisamos do seu agir, da sua intervenção, e por isso precisamos também ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós meditamos, mais Deus age na nossa vida. Então, Lucas, capítulo 6, né? O Evangelho segundo Lucas, a partir do verso 6, ele diz assim: Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiram entre si quanto ao que fariam a Jesus. Glória a Deus, esta é a palavra do Senhor. Só de ler, né, amados? Nós já observamos, Deus já fala conosco algumas questões, algumas situações que nós precisamos agir de igual modo e fazer também na nossa vida. Mas eu quero orar por essa palavra que nós lemos e depois compartilhar com você alguns pontos que Deus colocou no meu coração. Amém? Querido Deus, obrigado pela palavra lida, Senhor Deus, nesse momento. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor está presente, mesmo, Senhor, vendo, Senhor, através do vídeo, Senhor, no celular ou na TV, cada um, irmão, está aí. Mas, Senhor, eu creio que o mesmo Espírito que está aqui, Senhor, está com cada um agora, Senhor, movendo, fazendo a obra. Nós repreendemos toda ação, Senhor, do inimigo, todo espírito de distração, toda perturbação, ó Pai, que o Teu Espírito fale conosco, traga, Senhor, revelação sobre nós, para que possamos, Senhor Deus, compartilhar a palavra e sermos cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero falar com você algumas situações desse homem na sinagoga, né? A sinagoga naquela época, na época de Jesus, era tida como um lugar de culto, de adoração, onde as pessoas iam para ler a palavra, ler as escrituras, que antigamente era apenas o Antigo Testamento para os judeus. E ali se encontravam, né, as pessoas, os homens que se reuniam na sinagoga, e normalmente os puros, santificados, né, tinham que se santificar antes, fazer jejuns, estar de acordo com as leis judaicas, e não podia também haver pessoas que tivessem deficiências, alguns problemas. Mas aquele homem, aquele dia, resolveu ir na sinagoga, ele estava ali presente. Só que o estar na sinagoga não quer dizer exatamente ser curado, né? E ser tocado por Deus. Mas naquele dia, ele estava enfermo dentro da sinagoga. Mas naquele dia, Jesus estava presente ali e ele resolve, né, se colocar à disposição para sentir Jesus, para ver Jesus, para falar com Jesus. Ele estava, ele estava enfermo, mas ele estava na casa do Senhor, ele estava buscando. E que isso fala ao meu coração. Muitas vezes nós podemos estar, né, enfermos, sobrecarregados, com problemas, mas estar na casa do Senhor, porque a sinagoga para nós hoje é a casa de Deus, é a presença de Deus,
é estarmos na igreja, em comunhão. Então isso é muito importante, porque ali onde há comunhão, há a presença de Deus. E ali onde há, né, a igreja do Senhor reunida, Deus age, Deus se apresenta. Jesus estava justamente ali na sinagoga naquele dia. Então ele estava ali de corpo presente, mas a sua alma estava angustiada. Ele estava passando por problemas, por lutas, por angústias, né? Mas a primeira coisa que eu quero falar com você é que nós precisamos procurar a nossa cura. Não podemos nos esconder, não podemos desistir. Uma coisa que o inimigo coloca na nossa mente é para a gente desistir, para a gente parar no meio do caminho, para a gente deixar de fazer as coisas, de procurar as coisas. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, compartilhando conosco esse culto da igreja, participando aqui, porque Deus está falando no seu coração, continue, meu amado, minha amada. Tenha fé, continue buscando ao Senhor, indo na presença de Deus, indo na casa do Senhor, né, na igreja. Esse homem, ele tinha um problema físico e também espiritual, mas ele não deixou de ir na sinagoga, apesar de todas as impossibilidades, né? E ele estava lá, então ele estava procurando a cura, ele estava procurando a santificação, ele estava procurando a presença de Deus. Como o texto que nós lemos no início de Filipenses, né? Coloque diante do Senhor as suas necessidades, se abra com Deus, peça a Deus para que Ele esteja agindo na sua vida. Amém, amado? Precisamos buscar 80% é a nossa responsabilidade. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos querer ou não a cura, procurar ou não a cura, estar dispostos ou não a fazer a vontade de Deus. Esta é a nossa liberdade. Eu e você temos a escolha. Deus mandou Jesus para nos salvar. A salvação é gratuita, ela está à disposição, mas nós precisamos aceitar. Nós precisamos pedir a Deus. Então é muito importante que você chegue para o Senhor Deus e fale: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Você precisa sinalizar, dizer que você está à disposição de Deus e que você quer ser curado, quer ser salvo, precisa do Senhor, porque nós somos humanos e precisamos de Deus. Precisamos da ação do Senhor na nossa vida. Precisamos da ação do Espírito Santo para conosco. Amém? E a segunda coisa é que Jesus está ali na sinagoga. Normalmente eles iam para cultuar a Deus. Iam, abriam a palavra e liam um texto. Então Jesus estava ali para ensinar. Toda vez que nós vamos na presença do Pai, principalmente na igreja, ouvimos a palavra do Senhor, nós recebemos ensino, nós recebemos capacitação, nós recebemos a palavra ministrada no culto, normalmente pelo pastor, pastora ou ministrante. Então, o importante é nós aprendermos de Deus. Jesus está ali, então, para ensinar. E durante o ensino, durante a ministração, durante o local de adoração, acontece a cura, né? Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade quando nós vamos na presença de Deus, né? Normalmente a gente vai para buscar algo, ou nós vamos na igreja quando nós estamos precisando de algo. A nossa mentalidade precisa ser assim: eu vou apesar de como eu esteja. Então eu vou mesmo que eu esteja com dificuldades, eu vou buscar o Senhor mesmo que eu esteja passando por lutas, eu vou estar na presença do Senhor, e enquanto eu estou na presença do Senhor, a cura acontece. Enquanto eu estou buscando ao Senhor, Deus se revela a mim. Enquanto eu estou fazendo a vontade de Deus, buscando o Senhor, a manifestação de Jesus vem sobre a minha vida. Isso aconteceu na vida deste homem, né? Havia uma batalha espiritual pela vida dele. Até as pessoas que estavam ali, né, próximas, no caso ali os fariseus, que estavam falando, observando, perseguindo Jesus por outro motivo, mas a cura não deixou de acontecer. Então, os milagres e as curas do Senhor Jesus acontecem na nossa vida enquanto nós buscamos ao Senhor. Então, não deixe de buscar, não deixe de adorar, não deixe de ir na casa do Senhor, ministrar,
no meio do culto, porque enquanto nós buscamos ao Senhor, Deus vai se manifestando. A batalha acontece na nossa mente. O inimigo quer nos impedir de ir na casa de Deus. O inimigo quer nos impedir de buscar ao Senhor. O inimigo quer nos impedir de clamarmos e de orarmos, porque ele sabe que quando nós buscamos a Deus, a presença do Senhor se manifesta na nossa vida. Quando nós nos abrimos e nós dizemos, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser curado pelo Senhor, eu quero, Senhor Deus, sentir o teu toque, sentir a tua presença, saber mais do Senhor, buscar entender, né? Buscar o ensino de Deus, o ensino da palavra. Então, ali Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta. A própria palavra de Deus, ela por si só, ela traz revelações para as nossas vidas que curam o nosso interior. E automaticamente, quando cura a nossa alma, cura também o nosso espírito e cura o nosso corpo de várias enfermidades. Amém, amado? Então, precisamos aprender os ensinamentos de Jesus. Precisamos crescer, precisamos estudar. A palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes, ou seja, é como uma faca cortante que ela corta dos dois lados. Ou seja, ela corta quando entra e corta quando sai. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela já vai ministrando no nosso coração. Porque a palavra de Deus é a própria mensagem de Deus. É o próprio Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo, né? Então, Jesus é o pão que nos alimenta. Ele é a palavra. E João também, quando vai falar de Jesus, em João 1, ele diz sobre a genealogia de Jesus espiritualmente. Ele fala que no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo, a palavra falada. Então, Jesus é a palavra. Ele é a própria palavra, a própria ministração da palavra. Então, você ouvir a palavra, você meditar na palavra, você está trazendo crescimento e cura para a sua vida. Como isso é importante. Mude a sua vida, mude os seus hábitos, né? Seja sempre na presença do Senhor, sempre buscando conhecimento, crescer. E cuidado, porque hoje em dia nós temos tantas informações, tantas coisas na internet, mas muitas vezes nós não sabemos que tipo de teologia está por trás, que tipo de ensinamento está por trás. Por isso é importante nós estarmos na escola dominical aprendendo da palavra com a base bíblica cristã, que nós sabemos, né, da teologia falada de Jesus e que nós sabemos que estamos defendendo a verdade bíblica, né? Porque hoje em dia nós sabemos que tem muitas pessoas que estão falando aí, a gente não sabe nem de que teologia é. Então, mas o homem, ele estava doente, com a mão ressequida. Provavelmente ele tinha problemas na sua casa, de relacionamento familiar, problemas de convívio, porque por ele ser um homem que tinha problemas físicos, ele não se interagia com muitas pessoas, porque naquela época de Jesus, como eu falei no início, as pessoas com deficiências eram vistas como pessoas que tinham pecados sérios. Ou ele pecou, ou a família dele tinha pecado. Graças a Deus, depois de Jesus, com a graça do Senhor, essa visão foi aberta, né? E nós sabemos que as deficiências físicas não são resultados de pecados na vida da pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas que têm esse tipo de deficiência são vistas com preconceito. E na igreja não, nós recebemos todos. O Senhor Jesus sempre se aproximou de todos. Ele se aproximou dos leprosos, ele se aproximou dos mendigos, ele se aproximou dos cegos, dos paralíticos, curou o paralítico em vários lugares, Tanque Berseba, na entrada de Jerusalém, os dois cegos. Então, em vários momentos na palavra, nós vemos Jesus se aproximando das pessoas que tinham necessidades. E nós também temos a necessidade, mesmo que nós não tenhamos um aspecto físico da necessidade, nós temos necessidades internas na nossa alma que precisam ser curadas pelo Senhor. Tristezas, a própria ansiedade que eu falei no início, a procrastinação, pecados
encobertos, tristezas que eu já falei, crônicas, que pode trazer mazelas, feridas, falta de perdão, muitas coisas nós precisamos ser curados e tratados por Deus e pelo Espírito Santo. E aquele homem, então, ele não desistiu, ele continuou indo à sinagoga, ou seja, indo à igreja e estando ali buscando ao Senhor Jesus. E Jesus estava na sinagoga naquele dia. E é interessante que Jesus, então, fala com ele, né? Fala com ele, conhecendo os pensamentos. No verso 8, quero ler novamente, ele disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Então, a terceira coisa que eu quero falar com você é que Jesus quer te levantar hoje. A palavra do Senhor para você é: levanta-te. Ou seja, toma uma posição. Venha, né? Jesus poderia ir até onde ele estava. Quem sabe ele estava num canto. Quem sabe ele estava lá escondido atrás de alguém. Quem sabe ele estava reticente. Quem sabe ele estava com dúvidas, com vergonha de estar ali naquele lugar. Ou com vários pensamentos na sua mente, dizendo: o que você está fazendo aqui? Vai embora, né? Mas Jesus fala assim: levanta-te e vem para o meio, né? Então, muitas pessoas estão dentro, mas estão no canto. Estão separados, né? Estão ali quietos. Eu vim aqui só participar, só me deixa quieto aqui. Só estou aqui, só quero ouvir e ir embora para casa. Mas Jesus está falando: não, nós temos que estar inseridos no contexto, na comunidade, fazer parte, nos abrirmos para a comunhão, né? Estarmos juntos verdadeiramente, vestir a camisa, sair da indecisão, se colocar à disposição, participar, não só estar ali de corpo presente, bater o ponto, como a gente diz, né? Mas estar junto. Então, experimente isso. Vá, levante-se, se apresente, esteja ali na presença do Senhor. Jesus falou: vem para o meio. Ou seja, o que Jesus está querendo falar para aquele homem? Aquele homem estava num canto separado, ou seja, era discriminado, deixado de lado. Ele mesmo se sentia mal. Jesus está falando: não, você não precisa ficar no canto. Você precisa vir para o meio, ou seja, colocou ele no centro para que todos pudessem vê-lo. Mas ele colocou ali para que ele passasse vergonha, humilhar o homem? Não. Jesus o chamou para que ele pudesse ser curado e que todos vissem a cura, e que ele servisse de exemplo e de testemunho para que todos vissem que Jesus tem poder e que a vida dele foi transformada, e que ele pudesse ser mudado e que pudesse ser inserido na comunidade, naquele lugar, naquela igreja, naquela sinagoga, naquele dia. Amém, amados? É isso que Jesus faz. Ele chama, né, a gente para o centro, chama a gente para se envolver, né? Há tantos ministérios, há tantas coisas, programações que acontecem na igreja. Jesus está nos chamando: levanta-te e vem para o meio. Jesus está nos chamando: venha para a comunidade, venha fazer parte. Mesmo que você ache que você não está pronto, mesmo que você ache que você ainda tem alguns problemas que precisam ser curados, tratados, Jesus está falando: você pode vir. Enquanto você se coloca à disposição, Deus vai fazendo a obra e o milagre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, Deus vai tratando a nossa vida na caminhada, num processo, junto com a gente. Amém? E ali fala que ele permanece em pé, né? Aquele que Jesus está curando. Então, diz que ele permanece em pé no meio, e levantando-se, permaneceu em pé. Então, quando Jesus está fazendo a cura, é um processo, não é instantâneo, não é mágica, é cura sobrenatural de Deus. Amém? Então, não desista, não desanime e não pare. Essa é a palavra do Senhor para você, né? Venha para o meio, envolva-se, esteja junto. Jesus precisa de você. Amém? Aí a próxima coisa que acontece, que eu quero chamar a atenção, né? Havia ali então escribas e fariseus que observavam. Então haverá lutas, haverá
empecilhos. Então não desista no primeiro obstáculo que aparecer. A primeira luta que aparecer, não desista. Não desista porque a cura logo vem, o processo logo vem. Jesus logo aparece para te ajudar. Então haverá luta e resistência, mas isso não quer dizer que Deus não está agindo. Os escribas e os fariseus estavam ali observando Jesus, estavam procurando algo em Jesus para o prender. Então, muitas vezes, as situações nem que se dizem respeito a nós, né? Mas por nós estarmos ali inseridos, acaba respingando em nós. Mas não se sinta constrangido ou intimidado. Jesus quer que você participe, né, da comunidade, da igreja. Há sempre aqueles que vão olhar, há sempre aqueles que vão criticar, há sempre aqueles que vão trazer algo que está doendo dentro de si, trazer para fora. Todo aquele que traz experiências negativas é porque viveu experiências negativas. Ninguém fala daquilo que não sabe ou do que não viveu. Então, muitas vezes, a pessoa que é áspera, que tem problemas de relacionamento, é porque também foi ferida. Então, a pessoa que é ferida, ela fere os outros. Então, nós precisamos ter esse momento de comunhão com Deus para que nós possamos ser curados. Essa é a comunidade do Senhor, né? Então, há uma resistência espiritual também, uma resistência, né, das regiões celestes, que não querem que você seja curado, não querem que você faça parte da igreja de Cristo, não quer que você se envolva no ministério do Senhor, porque ele sabe que o dia que você se envolver, você vai ser usado por Deus, você vai ser transformado, você vai ser curado. Então, o inimigo, ele não quer perder o território. Não há território sem ocupação. Então, no mundo espiritual. Então, saiba que há uma luta espiritual pela nossa alma, pela sua vida, mas Jesus é mais do que vencedor. Ele te chama para o meio nesse dia. E ele diz, vem, levanta-te. Então, ele tem uma palavra para você, ele tem uma cura para você. Ele diz, não desista, não desista, amém? Da sua caminhada de fé. O Senhor é contigo. Então, ali no final, Jesus fala assim, estende a mão. Estende a mão. Eu achei interessante isso, porque quando ele chama o homem do canto, traz ele para o centro. Está ali no centro das atenções, no centro daquele burburinho das situações. E ele fala, estende a mão. Então, Jesus está falando para o homem mostrar a sua imperfeição. Olha que situação. Jesus fala assim, olha, queres ser curado, né? Então o homem poderia ter o quê? Negado, falar assim, eu não vou mostrar para Jesus a minha situação, eu vou fingir, vou continuar ali no cantinho, ninguém vai me ver. Ninguém precisa saber que eu estou passando por isso, ninguém precisa saber que eu tenho essa mão ressequida. Ninguém precisa saber o que está acontecendo comigo. Ele podia ter escondido a mão, podia ter mostrado a mão esquerda, a outra mão, a sã, né? Jesus falou, estende a mão. Jesus não falou assim, estende a mão que está com problemas, que é deficiente, ou a mão ressequida. Jesus falou, estende a sua mão. Então, ele poderia estar escondendo a sua ferida e a sua dor. Normalmente, nós fazemos isso. Normalmente, nós escondemos aquilo que está nos ferindo, aquilo que realmente está por trás das nossas intenções, das nossas ações. E Jesus quer curar a nossa vida no que realmente está doendo e no que realmente precisa ser curado, né? Então, há sempre uma contrapartida do homem. Há sempre algo que você precisa fazer. Jesus quer te curar, mas ele te diz, vem para o centro e estenda a sua mão. Vocês têm que estar disposto a se abrir a se confessar diante de Deus, para ser curado e ser transformado. E ele, ao obedecer Jesus, ele foi curado. Então, a obediência, ela gera a cura. A obediência, ela gera o milagre, né? E o milagre gera a cura nas nossas vidas. E é isso que o Senhor nos chama nesse dia, para nós nos envolvermos na presença de Deus, buscarmos ao Senhor. E ele diz para você, fique com essa palavra guardando seu coração, ministrando aí na sua vida, levanta-te,
vem para o meio, estende a sua mão e seja curado em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Eu não sei o que você passou essa semana, como está o seu coração, você que está vendo esse vídeo, o que você tem passado, mas eu creio que Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, tem todo o poder para estar ministrando aí na sua vida, onde quer que você esteja, quem quer que você seja, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Ore junto comigo, feche seus olhos e faça essa oração. E assim como este homem se colocou, ore ao Senhor agora, se coloque diante de Deus e fale: Senhor, eu quero ser curado, eu preciso de ti, Deus. Abra o seu coração para o Senhor nesse dia e ele vai te tocar em nome de Jesus. Querido Deus, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante de ti. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, que chegou até nós, Senhor. Mesmo sendo escrita, Senhor, há tanto tempo, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus reavivou esta palavra para nós hoje, para a minha vida, para a vida desse irmão, essa irmã que está assistindo comigo. Que o teu Espírito mova, Senhor, agora. Aquele que está, Senhor, no canto, aquele que está desanimado, aquele que está, Senhor Deus, excluído, que o Senhor traga, Senhor, para o meio. Que o Senhor coloque novamente, Senhor, no meio da tua comunidade de fé. Que ele se sinta, Senhor, abraçado e querido, Senhor, no meio da tua igreja. Que o Senhor possa fazer a tua obra, Senhor. Age, Senhor, agora nós clamamos por cura. Há pessoas, Senhor Deus, internadas, Senhor. Há pessoas, Senhor, enfermas. Nós oramos agora. Onde quer que esteja, estendemos as mãos e pedimos, Senhor, cura, Senhor, essa pessoa. Traga, Senhor Deus, a cura, ó Pai. Transforma. E, Senhor Espírito Santo, toque, Senhor, no coração daquele que não te conhece, daquele que está ouvindo a tua palavra agora, que precisa, Senhor, de um renovo. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. Que o Senhor possa trazer de volta para o seu rebanho. Que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer, Senhor, para o meio, Senhor, da tua casa e da tua igreja. Traz de volta os teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar, então, um convite para você estar conosco, indo à sinagoga junto com Jesus, junto com este homem, né, indo à igreja, e que você venha para o meio, venha para o centro e se coloque diante do Senhor para ouvir o ensino, ouvir a palavra e para estar em comunhão com as outras pessoas e no meio do processo receber a cura e a ministração do Espírito Santo. Amém? E que você que está afastado, você que está desanimado, receba essa palavra de Jesus, que ele falou para aquele homem: levanta-te e seja curado. Venha para o meio e seja curado. Amém? Jesus quer te levantar. Jesus quer te dar uma nova história. Deus quer fazer um sobrenatural na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus estenda a sua mão de poder sobre você. Receba a bênção do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.